interesses internacionais muito poderosos, nos sindicatos políticos que queriam ver um fim na Lava Jato, que a Dilma não foi capaz de sinalizar que ele fosse capaz de fazer, e, por fim, a necessidade de tomar, pela plutocracia, o controle do orçamento, porque a dívida pública também, como um fenômeno paralelo, nesses casos, começa a galopar aceleradamente. Esse, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos companheiros, é o cenário brasileiro, o que explica que nós temos um problema estrutural. E o presente, o tempo presente, nos apresenta uma contradição que nós do PDT, especialmente os nossos quadros, os simpatizantes mais intelectualizados, mais preparados, mais politizados, nós vamos precisar tentar botar no debate um olho em terra de cego. Por quê? Porque, sob o ponto de vista de agenda do país, isso tudo que eu estou falando aqui passa muito longe do debate. A emergência do nosso povo, as urgências do nosso povo, e não é para menos, são, né, saúde pública, em Pandarecos, emprego, temos 13 milhões e 100 mil desempregados, mais 37 milhões e 400 mil pessoas na informalidade, correndo do rapa nas cidades por aí afora, tentando levar algum para casa ainda pelo trabalho, desorganizando o comércio formal. A agenda do nosso povo é segurança pública, não é, Rio de Janeiro? Não é? Fortaleza, está todo mundo apavorado, e não é para menos. Uns falam em 62 mil, outros em 64 mil, pouco importa. Vamos reduzir para 60 mil homicídios oficialmente anotados aconteceram no Brasil no ano 17, dos quais, dizem os especialistas, apenas 8% são investigados. Então a agenda do povo, as emergências do povo, ainda se agrega à questão da corrupção, porque há uma sensação muito novelizada em horário nobre das TVs comerciais, etc., de que esse dinheiro que não tem para saúde, para segurança, para salário, para emprego, para infraestrutura, é porque está sendo todo roubado pela pilantragem de Brasília e seus sucedâneos nos estados. E isso então cria uma agenda popular que é capturada pela marquetagem que dominou a política brasileira e se pasteuriza o discurso de todo mundo falando com maior ou menor confiança e credibilidade em saúde, segurança, emprego, corrupção. Saúde, segurança, emprego e corrupção, como agenda popular. E há uma agenda que, sendo dramaticamente popular, não o é na percepção dadas as urgências do povo, mas é tarefa nossa colocar, porque essa é a agenda da virada do jogo, inclusive e especialmente na agenda popular. Ou seja, não está nas emergências do povo a educação. Mas como é que nós vamos imaginar que o Brasil vai sair dessa encalacrada do século XXI, que nós já estamos avançando nele, com metade das matrículas que a Colômbia dá aos seus garotos de 18 a 25 anos no ensino superior? Não é razoável imaginar um país como o nosso, que está simplesmente proibido de expandir o ensino médio, quando a partir dos anos 80, 90, nós universalizamos o ensino básico e agora produzimos uma demanda de uma conta que vai a 1,5 milhão de garotos que demandam o ensino médio e que estão encontrando falta de vaga ou o ensino médio precaríssimo, o que explica a evasão de quase 70% em muitos casos e em alguns estados, enfim. Porém, além desta percepção correta, há uma outra agenda, que é do desenho macroeconômico, que estabeleça os pilares, estabeleça as colunas, estabeleça as pistas de um novo projeto nacional de desenvolvimento. E aí você tem, que é o que eu ando tentando discutir, consultando, ouvindo, por isso que eu quero abreviar minha fala hoje, né, quando encontro pessoas mais qualificadas que podem me ajudar com seus questionamentos, com suas perguntas, críticas, etc., né, nós temos dois blocos de tarefas. Um bloco de fundo, muito complexo e sofisticado, que procura entender que o êxito civilizatório, ou seja, o sucesso de progresso, de desenvolvimento das nações que nós consideramos êxito civilizatório, sucesso, invariavelmente encontra três premissas nas quais o Brasil tem tido dificuldade. Primeiro, não se sustenta desenvolvimento que não tenha sido por detrás dele construído uma sólida âncora no capital nacional. Ou seja, o que sustenta desenvolvimento é o capital que se faz em casa. O Brasil, desde os anos 50, tem adiado eternamente o conflito político, que não é trivial, de construir um nível mais alto de poupança para financiar o nosso investimento e tangenciamos isso dependendo de fluxos internacionais de capital.
Quando eles vão bem e barato, a gente vai mais ou menos, passa mais ou menos. Quando eles, como aconteceu em 80, eles mudam de personalidade, se volatilizam ou ficam mais caros, o Brasil quebra, vai para o resto do chão. E aí nós estamos no stop and go, no para e vai, que desde os anos 80 o Brasil cresce numa média pífia de 2% ao ano. Só para a gente visualizar como é um problema estrutural. Ora, se no mesmo período, do ano 80 para cá, que a gente cresce a 2% ao ano, a população cresceu a 1,7% ao ano, que se as nossas instituições fossem razoáveis em matéria de distribuição de renda, e elas são as mais perversas do mundo, nós ainda assim teríamos uma coisa que nos daria a possibilidade de ter um padrão de renda espanhol daqui a 80 anos, crescendo a 0,4 por cabeça por ano, daqui a 80 anos, e evidentemente que a selva já está tomando conta a nos mostrar que isso não mais é possível. Não é mais razoável adiar imaginando que alguém vai viver num gueto de paz, de sossego, de progresso, cercado de miséria explosiva e violenta e aconselhada pelo narcotráfico, seus bilhões e pelas facções criminosas e seu baronato do terror, etc. Isto simplesmente inviabiliza a nação. Isso nós temos que colocar com muita clareza, porque isso vai plantando desafios. E a taxa de formação bruta de capital, que é uma poupança que se faz embaixo, ao contrário da mistificação neoliberal, não é consequência do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Só ela faz bem feito ou mal feito. Não há um algoritmo que seja capaz de substituir a política na dinâmica de corrigir. Tem a ver com o sistema tributário, tem a ver com o sistema previdenciário, tem a ver com o mercado de capitais, tem a ver com como é que se financia o jovem com ideias inovadoras, tem a ver uma série de outras grandes e graves questões, todas por fazer no momento que nós estamos conversando sobre o Brasil. O segundo bloco de tarefas, né, a segunda tarefa dessa de fundo, é para além da mitologia ideológica, nós aprendemos com a observação empírica do planeta. Pouco importa o que se diga, parece que é premissa do êxito civilizatório que por detrás dele vai se encontrar qualquer que seja a institucionalidade, aí varia, cada língua é a sua, cada país é o seu, cada história é a sua, mas invariavelmente nós vamos encontrar um Estado forte, parceiro de uma iniciativa privada forte, convergente com o consenso ou com a hegemonia estabelecida de desenvolvimento, e com uma universidade que traz imediatamente a resposta técnico-científica para o desafio do desenvolvimento socioeconômico. Isto pode ser ao modo chinês, pode ser o modo norte-americano, pode ser o norte-coreano, pode ser o modo alemão, pouco interessa. Cada um tem suas instituições, mas não há precedente de êxito civilizatório, e eu passei muito tempo estudando isso, sem a gente encontrar essa convergência estratégica. Terceiro, investimento em gente. Isso é uma obviedade num auditório como esse, mas um país que tem 600 mil casos de dengue nos centros urbanos por ano, 700 mil casos de malária na Amazônia, que traz de volta a doença medieval da febre amarela. Enfim, não tem, e que tem uma escolarização média, apenas número, menor do que quase metade da Argentina, ou um país que, vamos sofisticar aqui, é o 13º do mundo na produção de ciência, tomado aqui o critério de publicação de papers, e o 76º país do mundo em registro de patentes, é um país que não tem muita sorte para ele se a gente não equacionar isso com a centralidade devida. Este é o pano de fundo de uma grande estratégia nacional de desenvolvimento. A partida, dialeticamente, vai nos encontrar num drama que é ainda mais agudo, né? Complexo do que aquela tarefa de fundo. Primeiro, o Brasil precisa encontrar uma fórmula de ajudar as famílias e as empresas nacionais a superar o maior endividamento da história da nossa economia. Hoje, 60 milhões de nacionais brasileiros estão com o nome no Serasa ou no SPC. Olha aqui, 60 milhões de brasileiros estão com o nome no Serasa ou no SPC. Aqui não, né? Toda a vida que eu falo isso dá uma balançadinha no auditório, e eu acrescentei essa análise aqui. Todos se sentindo mal, se sentindo culpados de não dar conta de honrar o vencimento, quando na verdade, se o número é dessa ordem, o problema não é individual. O problema é do grande quadro macroeconômico, da taxa de juros absolutamente criminosa que o governo brasileiro patrocina
ante um oligopólio de bancos, que em cinco juntos, nós permitimos essa concentração bancária nos últimos 15 anos, os 5 juntos dominam 83% de todas as operações financeiras do país. Não há nada parecido no mundo e o Brasil precisa encontrar uma fórmula para isso. Sob o ponto de vista das empresas, o débito já consolidado está em 2 trilhões de reais. 600 bilhões de reais destes estão já na contabilidade como crédito de recuperação duvidosa. O que faz com que o sistema financeiro esteja todo retraído, ninguém está renovando papagaio de ninguém, ninguém financia mais ninguém, e os bancos, apesar da Selic estar nominalmente num patamar histórico muito baixo, a taxa de juros da ponta não cede um pingo sequer, porque eles estão tentando compensar nessa taxa de juros criminosa a inadimplência deste tamanho de volume. O mercado não tem como resolver essa equação espontaneamente. Segundo, o Brasil está hoje com um colapso fiscal absolutamente apavorante, embora haja equação, mas a equação é politicamente muito complexa de ser tangível. Basicamente, no fluxo, já fraudando receitas, como, por exemplo, descapitalizar o BNDES em quase 200 bilhões de reais, obrigando o BNDES a antecipar a cota de capitalização que o Tesouro fez 20, 15 anos na frente, botaram esse dinheiro para dentro e contaram como receita corrente, destruir a TJLP, tudo para aumentar a concentração bancária, e o resultado prático é que hoje nós temos, ainda com todas essas fraudes, um déficit primário de 120 bilhões de reais. No ano 19, que vai ser o apóstolo do primeiro presidente, essas receitas, o once and for all, não existirão, e está em vigor a pérola dos tempos do golpe, que é a emenda 95, que congela por 20 anos o gasto corrente brasileiro, exceto o maior deles, 51,7%, despesas financeiras. Estão livres de qualquer constrangimento, porque isto é para gerar excedente para a banqueirada. 29% previdência social, em que 2% levam quase um terço de todos os benefícios. Nada foi mexido. Ou seja, esta PEC vai escorchar por 20 anos 21% da receita brasileira, do orçamento brasileiro. A saber, saúde, educação, segurança, ciência e tecnologia, cultura, infraestrutura. Isto colapsa qualquer expectativa de investimento e de crescimento, portanto. E terceiro, como já demonstrado, todo e qualquer crescimento que alcance a média, e nós vamos provavelmente alcançar essa média nominal no ano 18, de 2 pontos percentuais, apresenta um desequilíbrio na conta do país com o estrangeiro, que é potencialmente hoje equivalente a 150 bilhões de dólares. Isto já apurado em 124 bilhões de dólares que aconteceram na última vez que o país cresceu 2 pontos, que foi em 2013, na antevéspera da reeleição da Dilma e de toda a tragédia que a isso se sucedeu. Isto daqui é o desafio do nosso país. Como vem, não é trivial. O país tem base física, tem base humana, mas o país está com um conflito político absolutamente grave. A ideia de nos reduzir como país a uma confrontação mesquinha, odienta, muito conveniente durante um certo tempo a ambos, entre coxinhas e mortadelas, não vão tirar o país desse tempo. Ou nós conseguimos impor ao debate um método em que nós valorizaríamos o diálogo, que nos permitiria que aquele que ganhando a eleição pudesse estender a mão ao que perdeu, e este, por sua vez, assumisse como muito honrosa e igualmente relevante para a nação a tarefa de cobrar as promessas, de fiscalizar e cooperar dialogando com um conjunto estratégico de providências que o país precisa tomar. Isto exige uma campanha feita de forma lúcida, não religiosa, não mistificadora, não propagandística sob o ponto de vista da marketagem superficial, e é a essa tarefa que eu estou me propondo. Estou feliz, estou animado, acho que o país está maduro para isso, mas concluo dizendo que isso não é tarefa para um homem. Nunca foi nem jamais será. Isso é tarefa para uma tomada de posição da parte esclarecida da sociedade, abraçado com a parte querida e respeitada, que é a maioria do nosso povo mais pobre. Muito obrigado por sua atenção. Bom, gente, nós vamos abrir agora para
para vocês fazerem as provocações aqui. Lembrando aqui, o Ciro Público aqui é barra pesada, hein? Estou vendo aqui alguns colegas aqui, Marcos Wayne, professor de Ciência Política, o Alexandre, professor de Ciência Política, a Vânia Aeta, doutora e fundadora do PDT aqui da América de Juventude, o Paulo Horne, Associação de Ex-Alunos da Faculdade de Direito do FRJ, o glorioso Caco, né? E tem um monte de gente aqui, economista, estou vendo ali o Paulo Passarinho, que estava ali no fundo, o Fernando Lopes. Então você está falando aqui para um público que está captando exatamente o que você está falando. Então eu queria saber quem quer levantar. Quer falar, Passarinho? Levantou? Então, daí? Estava complementando com o presidente. Tá. Você atrás do Passarinho quer fazer uma pergunta ou está só levantando o dedo também? Não quer precisa, fazer a pergunta? se me permitir, Zé, não é só pergunta não. Aceito de muito bom grado críticas, reparos, oposição. E qualquer a hora de errar é agora. Você não pode deixar que qualquer coisa você não precisa dar tapa não, que eu mesmo dou, tá? Então vai lá, pode você do fundo aí, você atrás do Passarinho, vamos lá. Se identifica, fala que você é primeiro. Você quer vir aqui para falar o microfone ou dá para falar de trás? Dá para ouvir? Dá para ver. Gustavo Gino, jornalista, do coletivo Intervotes, que é uma instituição que trabalha todo o tempo da democratização da população. Eu queria fazer duas perguntas, vão ser bem breves. A primeira é a seguinte: você tem falado várias vezes, falou no anterior, que uma das suas premissas é um setor privado forte e alinhado com esse projeto que você está propondo. A minha pergunta, primeiro, é se você combinou com os russos. Que a sensação que a gente tem é que a burguesia nacional está muito bem resolvida, pelo menos a princípio, no seu papel de subordinada ao capital transnacional, ao rentismo, e que parte ela estaria disposta a comprar esse projeto e assumir esse projeto, que significa riscos para ela, significa abrir mão de um lugar tranquilo, que é pelo menos em tese, que é um pouco hoje. Então, essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é que todo esse debate que você colocou aqui, enfim, ele vem sendo interditado no Brasil um elemento central desse processo, que são os meios de comunicação, o seu papel de proselitismo, você mesmo colocou aí, de impor uma pauta à sociedade. Por outro lado, toda vez que se fala em regular a comunicação, conquistas civilizatórias que já foram alcançadas por Estados Unidos, França, Inglaterra, ninguém está falando aqui de China, Venezuela, tudo. No Brasil isso é imediatamente taxado de censura. Então a minha pergunta é: você pretende encarar o desafio da regulação da comunicação no Brasil com uma pauta de limite à concentração de propriedade, de desverticalização da cadeia produtiva, enfim, coisas que já foram alcançadas aí em países, por exemplo, da Europa Ocidental? Não sei se as duas perguntas. Bom, eu estou tentando combinar com os russos, né? Mas se hoje em Minas Gerais, em Ouro Preto, tive com estudantes e sindicatos, estive com empresários, estive com o governador Fernando Pimentel do PT, estive com o candidato do PSB a governador, e é assim que eu estou fazendo diariamente, procurando os russos para tentar combinar com eles a questão. Mas eu não alimento ilusões, eu já não tenho mais idade para alimentar ilusões. E eu sei bastante bem, de que não é muito provável, porque aquilo que você chamou corretamente da burguesia nacional é uma espécie de extinção. E ela é uma espécie de extinção porque não percebe os seus próprios interesses. E ela não percebe os seus próprios interesses porque ela está dominada há muitas décadas por uma espécie de esquizofrenia, que eu entendo muito bem, porque não sou da burguesia nacional, portanto, como observador é mais fácil entender do que como objeto. Então, repare, quando eu estou na minha roça, quando eu estou no meu balcão do comércio, quando eu estou na minha indústria, no chão da fábrica, eu percebo que tem uma coisa errada. É unânime entre o empresariado brasileiro que as coisas estão erradas. Porém, quando eu aproprio na pessoa física um excedente financeiro qualquer, ainda que empresa quebrada, o barão é rico, e hospedo no rentismo, dá-se então a esquizofrenia. Eu percebo que a coisa está errada, mas como eu perco aqui e ganho ali, eu quero conservar o ganho e procuro subornar, ou convencer, ou participar do processo político, estressando os outros custos que agravam a minha competitividade sistêmica, a saber, o custo dos tributos, o custo do trabalho e o custo da previdência. Não é mera coincidência. Reforma trabalhista, reforma tributária, reforma previdenciária é a grande agenda.
Como é que a gente sai dessa esquizofrenia? Não é combinando com os russos, é por força. Então você tem que ter decisão, e aí os economistas, por favor, me corrijam, de estressar pesadamente, de forma lúcida, correta, fazendo que as outras variáveis sejam coordenadas com essa, mas um dos preços centrais da economia, que é a taxa de juros, tem que ser trazida pelo governo para um ponto qualquer abaixo da rentabilidade média dos negócios. E aí eles querem interditar isso colocando, a Marina engoliu, por exemplo, a independência do Banco Central. Inclusive com a descontinuidade de mandatos entre a direção do Banco Central e a presidência da República. Por quê? Porque querem desinterditar esta saída, essa rota de fuga. E essa rota de fuga agora está favorecida, de novo, pelo lado bom da coisa ruim. Qual é? É que nós estamos na iminência de uma crise bancária. Passamos tão gravemente da conta que hoje a contabilidade dos bancos está micando. Então você tem como expressar isso via política monetária, não é? E aí isso nos remete à necessidade de um ajuste fiscal que dê coordenação e sustentabilidade a isso. E possamos introduzir na lógica de enfrentamento de uma possível inflação que está remotamente distante da nossa expectativa, pelo menos uma inflação provocada por excesso de demanda, pela tragédia toda, fazer isso via um esforço muito concreto de expansão da produção industrial do país. Começando por aqueles setores que têm capacidade instalada ociosa, uma série de outras questões que não são triviais, nenhuma delas é fácil nem trivial. E agravando a concorrência bancária. Felizmente para nós, e eles também lutam muito contra isso, o Brasil ainda mantém o Banco do Brasil e a Caixa Econômica estatais. Porém, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica estatais, desde muito tempo, lamentavelmente, participam do oligopólio dos bancos privados. E aí é preciso um governo que, de fato, tendo compromisso com isso, tire o Banco do Brasil e a Caixa Econômica do oligopólio e os ponha para competir, para dissolver o oligopólio. Além de um conjunto de outras ferramentas, tipo cooperativa de crédito, uma série de outras coisas, para você fazer. Se você tem consistência nisso, consistentemente o excedente financeiro vai começar a procurar alternativas mais rentáveis do que o conforto, a liquidez que o título público brasileiro hoje paga. Este é o caminho para começar a desestressar isso e os russos entrarem no nosso jogo. Porém, eu acho que parte dessa burguesia está perdida ideologicamente. E a ideia aqui é meio que neogetulista. Nós precisamos nos dar a tarefa de fundar uma nova burguesia nacional. E essa agora deve ser feita pela juventude, associando venture capital, compras governamentais, uma série de ferramentas ao jovem potencialmente empreendedor, criando uma grande nuvem de incubadora de empresa para que eles possam fundar uma nova burguesia necessária para o Brasil. Regulação da mídia. Eu já pensei muito nisso e talvez eu lhes frustre, especialmente ao amigo, pela premissa da pergunta, mas eu não acho que seja prudente para um candidato a presidente da República, com este tipo de agenda que nós temos, colocar um agravante no antagonismo, propondo regulação de mídia, sem ter poder para fazer isso. Você imediatamente desperta o antagonismo e não demonstra para ninguém a eficácia ou a boa prática ou os bons efeitos que isso produziria. Então eu estou escapulindo pela ideia de que a regulação da mídia, o melhor caminho é o controle remoto, uns frasezinhos de político e tal. Vou escapulindo dessa questão, mas aqui eu não vou fugir. Na verdade, eu tenho simpatia por duas coisas que, por transição, podem ter um efeito muito mais consequente do que um debate perdido, porque o amigo sabe, isso não é a tarefa do presidente da República, mas do Congresso Nacional. E o presidente da República não vai conseguir que o Congresso Nacional fique contra a Globo, nem contra o Silvio Santos, nem contra o Bispo. Não é? Como é? Pode ficar a favor da comunicação pública. Não, aí que tá. Então a saída agora são duas, as saídas. Felizmente o Brasil tem duas alternativas, ou três, ou quatro, ou cinco. Primeiro, criar ferramentas de estimulação à criação de milhares de centros alternativos de difusão cultural, produção cultural e de jornalismo. Cooperativas de jornalistas, etc. Qual é a garantia? Contrato publicitário do governo federal.
saindo de um decreto que a Dilma baixou, que restabelece que a verba publicitária da União Federal Brasileira, são bilhões, é feita como é mídia técnica. A mídia técnica é assim, a emissora A consegue no Ibope que ele diga que ela tem 70% de audiência, portanto 70% da verba publicitária tem que ser dada para ela. Isto não tem nada a ver com lei nenhuma, a não ser com ilusões naivas de quem se dizendo de esquerda fez tudo o oposto. Eu estou falando aqui em casa para a gente não machucar ninguém, não quero machucar ninguém. Mas o fato é esse, você tem esses dois caminhos. Tá? E o terceiro, quer dizer, o segundo caminho é aí sim de natureza regulatória, mas você começar por regulamentar horário nacional, ou o inverso, regulamentar janelas de horário regional. Basta isso. Uma coisa assim, é proibido 24 horas de TV rede nacional. Nós vamos começar gradualmente, porque isso não pode ter do dia para a noite, porque tem a ver com criação de outros centros de produção de conteúdo, etc, etc, etc. Mas você começa o seguinte, a partir de agora, uma hora a cada semestre vai ser local. Até chegar ao ponto em que 70%, 60% ou 50% do horário da TV, da rede, seja local. Isto tem um efeito extraordinário também na desmonopolização, não só da produção cultural, mas especialmente da difusão da informação. Bom, tem mais gente querendo fazer perguntas, só para registrar aqui, Ciro, como é que o nosso público está muito eclético, né? Meu amigo ali, Luiz Carlos Magalhães, presidente da Portela, que também é advogado, foi meu chefe, tive essa honra de trabalhar com ele. Ali a diretora de cinema lá atrás, chegou ali a Márcia Jacubiac, diretora de cinema, de TV, na frente dela o Sérgio do Bocage, TV Brasil. Obrigado, Sérgio, está aqui conosco da área de esporte, vive me sacaneando porque eu sou torcedor do Atlético Mineiro, que é da CBH. Mas tem outro ali, então estamos em casa, né? E está aberto para vocês aí fazerem mais perguntas. Paulo Passarinho, por favor. Se quiser falar aqui, Paulo, vem para cá. É melhor. A última vez que eu fiz isso, me dei mal. O nosso convidado ficou meia hora aqui no microfone. Vou ficar um pouquinho menos. 29, 28. Brincadeira. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Ciro. Obrigado pela explanação. Eu te saúdo por você ter a coragem de estar tentando colocar no centro do debate político essa discussão a respeito de um projeto nacional de desenvolvimento e, particularmente, resgatar a ideia de um projeto desenvolvimentista. Pelo menos é isso que eu compreendo. E é importante isso, no momento em que o Brasil está sossobrando, todo mundo observa isso. E depois de uma experiência aparentemente exitosa macroeconômica de mais de 20 anos, que é o Plano Real. E é sobre isso que eu quero te questionar. Pelo seguinte, as experiências genuinamente desenvolvimentistas, especialmente a norte-americana e a alemã, mas no século XX a gente pode inclusive estender isso para países com outra orientação, como foi o caso tanto da Rússia como da China. Esses países lograram forte processo de mudança na qualidade de vida das suas populações, porque é isso, em última instância, que a gente objetiva, através de talvez alguns pontos que no plano macroeconômico possam ser sistematizados em torno de 4 pontos. Primeiro, acelerado o processo de industrialização. Segundo, calcado empresas sob controle de capital nacional. Terceiro, através do papel indutor do Estado. E quarto, através de sistemas financeiros controlados por instituições nacionais. A própria experiência do desenvolvimentismo latino-americano, ela já não é genuína em relação a isso. Todos observamos que a experiência da industrialização, por exemplo, foi no Brasil levada à frente por multinacionais do ramo automobilístico, por exemplo. E isso talvez explique o fato das experiências desenvolvimentistas na América Latina
não terem sido exitosas do seu ponto de vista de conduzir os nossos países a patamares que, por exemplo, a gente observa hoje em países da Ásia. A experiência que nós tivemos no início dos anos 90, ela justamente introduziu uma nova ordem constitucional, uma nova ordem macroeconômica e uma nova ordem administrativa para o Estado. Foram mudanças profundas. Talvez na história do capitalismo brasileiro a gente tenha 3 grandes momentos. É o momento lá do Getúlio, é o momento dos militares e é o momento do Fernando Henrique. Porque essa herança está até aí, até hoje presente. Qual é o problema? Quando você coloca a questão do desenvolvimentismo, eu tenho 2 dúvidas, sendo que a primeira é de fundo. O segredo desse plano real foi a total liberalização financeira do país. E eu não vejo você abordar essa questão. Você, de alguma maneira, tenta resgatar a bandeira do desenvolvimentismo, mas nos marcos que estão estabelecidos aí, pela Constituição e pela ordem macroeconômica geral, especialmente a abertura financeira. Eu concordo com o que você fala da taxa de câmbio, mas o problema é que o câmbio é controlado hoje por 12 bancos, a maioria estrangeira. A coisa, você sabe, é tão grave que até a CNI move um processo pesado contra esses 12 bancos por conta de manipulação da taxa de câmbio. Então a questão da liberalização financeira, como resolver? E como resolver essa hegemonia, porque o plano real, de lá para cá, nós tivemos o contrário do que o cardápio desenvolvimentista sugere. Nós temos desindustrialização ou regressão industrial, como queiram, a gente tem desnacionalização, a gente tem fragilização do Estado e temos internacionalização do sistema financeiro. Então, eu te saúdo por você colocar essa questão, mas eu vejo que há uma contradição. De alguma maneira você repete a tentação dos setores ditos neodesenvolvimentistas do lulismo. E deu no que deu. E uma questão decorrente disso é a maneira como você aborda, e aí vou encerrar, a questão da Previdência. Eu já vi declarações suas que você coloca que você concorda com o regime de capitalização da Previdência público. É possível reverter isso? É possível, na tua concepção, nós termos um regime baseado na repartição e que eleve o teto de contribuição do regime geral ao mesmo valor do vencimento máximo do serviço público? Essa é a questão. A gente tem que, na verdade, estancar o milho que alimenta a turma do mercado financeiro. E essa questão previdenciária é vital para isso. Obrigado. 28 minutos. Mas o privilégio de estar nesse tipo de debate é exatamente isso. Quer dizer, a percepção do nível de complexidade, porque eu trouxe a agenda para ir. Então, aqui tem 2 assuntos absolutamente centrais. Uma, a questão da liberalização financeira e que tipo de ascendência nesse nível de liberalização financeira nós teríamos para administrar, por exemplo, outro grande preço central da economia, para a lei de juros, que é a taxa de câmbio. Então, concretamente, esse é um desafio posto. Não é uma coisa trivial, não é simples, mas o Brasil tem peculiaridades. Por exemplo, a nossa liberalização financeira é macunaímica. Porque no Brasil, um banco estrangeiro, para entrar, precisa de uma autorização pessoal do presidente da República. E nós hoje, eu botei aqui, 83% das transações financeiras no Brasil são controladas por 5 bancos. 2 estatais, Banco do Brasil e Caixa Econômica, isso já vai estabelecendo uma atipia, dependendo da forma como você administra, o peso, o share deles no processo. E depois você tem 2 bancos nacionais, Itaú e Bradesco. Se a gente deixar só esses, o quinto é o Santander. Se a gente deixar só os 4 nacionais, 76% das transações financeiras. Portanto, ainda estamos com alguma ascendência regulatória neste caso, porque nacionais, mas fundamentalmente o que eu acredito é o lado bom da tragédia. É que nós estamos na iminência, penso eu,
Por isso que o ILAN sai do Itaú para ir para onde está e traz a taxa de juros, insuspeitadamente, embora tenha perdido o passo da velocidade, para 6% da Selic. Por quê? Porque o Itaú percebeu que está na mão do governo. Está lá com uma brutal, lindíssima contabilidade que não se realiza, porque está micado. Pelo menos já em parte muito extensa, e eles estão tentando, então, administrar essa saída. Aqui uma fresta para a gente tentar um entendimento em que, em contrapartida, a garantia de liquidez que o governo vai fazer. Carta na manga, 380 bilhões de dólares é o volume de reservas que o governo brasileiro mantém hoje, aplicado a juro negativo. E como o professor sabe, esta montanha de reserva converte quase toda em dívida. Então nós emitimos a 14% no título brasileiro e aplicamos o dólar, derivado dessa operação a 14%, a zero. Se a gente quiser ter muita precaução, com sobra de 30% acima do maior critério mais severo, que deve, o critério basicamente que o Brasil deve ter reserva equivalente a 1 ano e meio de reserva, de importações. Nós temos aí quase 3 anos. Então se a gente tirar 1 ano, fica 2, já tem 30% de sobra, a gente pode infletir, teoricamente, essa dívida em quase 9%. Se isso não for feito só por descuido, mas for feito numa dinâmica holista, né, de tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica do jogo, de estimular cooperativas de crédito, de tensionar o Banco Central para perseguir a menor inflação a pleno emprego, e não para a macroeconomia que o Fernando Henrique legou ao Lula e a Dilma, que eles mantiveram com casca e tudo, contra a minha opinião, durante 13 anos. E aí promover uma brutal desindexação da economia, você tem uma fresta por onde se reverte expectativa. Penso eu. Estou me propondo a me arriscar a tentar fazer. Vamos ver se funciona ou não. Definitivamente a minha ideia não parece em nada, embora as palavras sejam muito usadas, com a nova matriz econômica da Dilma, né? Não tem nada a ver mesmo. Por exemplo, eu começaria no governo pondo em xeque 100% da renúncia fiscal, que hoje ascende a 500 bilhões de reais. A Dilma fez o oposto. Puxou a taxa de juros para baixo e afrouxou no fiscal, fazendo renúncia fiscal em vez de fazer investimento. Só no último ano, antes dela cair, ela fez uma renúncia fiscal de 84 bilhões de reais, todo entregue para oligopólios da indústria automobilística de São Paulo, achando que a crise de retração dos preços de commodities era, com a cara de 2008, uma retração de crédito, que é um equívoco estúpido, que chamou o Levi, experiência anterior, quebrou o Rio de Janeiro, para dar equação. Então, definitivamente não é esse o meu caminho. Eu proponho os 2 grandes preços centrais da economia: o câmbio ser estressado para ser mais competitivo para quem produz, o juro ser estressado para ficar em algum ponto abaixo da rentabilidade média dos negócios, e fazer um enorme esforço, concentrado esforço na restauração da saúde fiscal do Brasil. Acho que por aí a gente consegue reverter expectativas. A conferir. Bom, queria chamar agora a Ivonete Albuquerque, ela é presidente da Galpão Aplauso, que eu me referi, seria economista também. Pessoa, pode falar daí, Ivonete, quer usar o microfone? Estou aqui. Boa noite, governador. Eu preferi chamá-lo de professor, não é? Acho que é o cara. Se eu puder falar com ele, eu digo. Vou passar para Então, quem fala é governador, falou presidente, prefiro chamar de professor, então. Professor, eu dirijo um projeto social chamado Galpão Aplauso, que trabalha com educação profissionalizante. Eu aguardo. Imagina. Imagina. Então, e a gente vem nesses últimos 15 anos fazendo esse trabalho.
Acho que algumas informações eu deve ter, mas eu acho que da nossa preocupação com jovens e com essa tragédia que é a educação brasileira. Nós temos, já passaram milhares de jovens, dezenas de milhares de jovens, e a situação vem piorando a cada ano. Então, jovens que estão formados em ensino médio e que mal assinam o nome. Que a gente tem que começar pelas 4 operações. A situação é dramática no ensino, principalmente para o público pobre. Então, a questão do acesso dessa periferia a esse centro, que é o centro que dá trabalho, que tem emprego, que detém o conhecimento e que de todos os piores males é a exclusão do conhecimento, essa é cruel, e a gente trabalha no sentido contrário a isso, né? Então a gente fica tentando transmitir o conhecimento e aprendendo muito também, e essa troca ela é diária e muito sofrida, porque o trabalho é muito árduo, né? Então, a necessidade de sobrevivência dessas famílias, a gente trabalha com família com renda familiar até um salário e meio, então são famílias pobres. Então, essa necessidade do trabalho e da profissão, ela é premente, ela é para ontem. Então, a gente sai nessa busca. Os resultados que a gente tem lá são bastante importantes, porque a gente monitora e observa a partir da ida dele para o emprego, e eles conseguem trazer aumentos, indicadores de aumento de produtividade muito relevantes. A gente vai de 12% a 40%. A gente fala de 3%, 4% de aumento de produtividade, é muita coisa dentro de uma empresa. A gente fala de 40%, é algo único. Agora, nós temos dos últimos anos para cá, já que a gente está falando do mercado financeiro, um agravante que tem, muitas vezes, nos desanimado a continuar. Em cada 5 jovens que chegam nessa condição de baixa empregabilidade, sem profissão, nós estamos falando em 20 milhões no Brasil, de 15 a 29 anos, cada 5, 4 estão endividados. Esses 4 que estão endividados devem para banco, que é uma dívida que não caduca nunca. Então, nós estamos falando de meninos de 19, 20 anos que devem a banco. Aí a gente pergunta, como? Se ele não tem profissão, se ele mal escreve o nome, como é que ele deve ao banco? E é uma indústria muito cruel a favor do crédito fácil nesse país. Eu vou lhe dar aqui alguns exemplos, e às vezes o jovem procura, ou a própria família define o destino dele, porque ele é o único que tem um nome limpo no mercado quando faz 18 anos. E aí ele vai trabalhar em telemarketing. E aí ele vai trabalhar em telemarketing, cujo pagamento se dá, por exemplo, pelo Banco Itaú, que imediatamente dá o crédito de R$1.500, R$2.000 para ele. E ele é obrigatoriamente direcionado. E aí ele pega o dinheiro. E aí 3 meses depois ele é demitido, porque era num período de experiência. E aí a família ou ele procura um outro telemarketing aí com o Bradesco. E aí ele pega mais 1.000, 1.500. E assim ele vai. Quando ele chega lá, para aprender a ler ainda e escrever, o diploma do ensino médio, aos 19 anos, ele deve de 6 a 10 mil reais para o banco, numa dívida impagável, um juro impagável, com destino marcado. E aí a gente tenta colocar ele numa empresa para trabalhar, mesmo sendo proibido, o empresário faz busca, o nome dele está sujo, não contrata. É um drama que a gente vive. Então, qual foi a nossa saída? Nós estamos
pedindo para esses jovens irem renegociar dívidas dos gerentes para levar, e a gente assina embaixo ao proprietário da empresa de que a gente garante que ele vai pagar dívida com o banco para poder contratar ele. Ou seja, isso é uma terra de maluco, governador. Não é possível que a gente trabalhe numa situação dessa. Então não basta mais você dar educação ou uma profissão para o jovem. Você tem que renegociar a dívida dele com o banco para a indústria contratá-lo. Então a coisa chegou nesse ponto. Então eu sei do seu talento, eu sei do que o destino me trouxe aqui nesse momento. Acho que o senhor poderá vir a ser o presidente do Brasil. E eu gostaria que o senhor tivesse uma atenção com isso específica, porque a gente amanhece com vontade de não continuar. Está muito difícil. Então eu queria ouvir um pouco sobre isso e lhe passar essas informações. Bom, por favor, continue. Aguenta mais um pouco aí. Eu estou falando isso em todos os lugares onde eu ando, como demonstração de que tem uma coisa estruturalmente errada. Eu falei aqui, 60 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. Agora deixa eu lhe acrescentar 2 pinceladas de tragédia adicionais a essa tragédia que a senhora, você me dá a anatomia, vamos dizer, dos 60 milhões, como é que isso opera em carne e osso. Sabe quanto custa? Quer dizer, sabe quanto o narcotráfico paga de diária em Fortaleza para um garoto desse distribuir droga? Lá em Fortaleza, R$100 diária. Aqui no Rio, R$200. Aí o que acontece? Nós temos 700 mil pessoas segregadas no sistema prisional brasileiro que tem capacidade de estocagem de 400 mil. Desses 700 mil, um terço, 270 mil, são essa meninada. Jovens, pobres, negros, que encalacraram com a vida e caíram no narcotráfico para distribuir. Bucha de canhão para a polícia produzir estatística de flagrante. Só que na hora que eles atravessam o portal do presídio, eles são obrigados na primeira noite a se filiar a uma facção criminosa ou serão estuprados ou mortos ali na segunda noite. E aí nós estamos com essa tragédia. A polícia prende, o Ministério Público representa, o juiz segrega, os tempos prisionário isola, e nós estamos produzindo exército de reserva para as facções criminosas. E aí a gente muitas vezes não entende como é que emerge o neopentecostalismo com tanta força. Eles compreendem isso e estão oferecendo pertencimento às mães, aos pais e a essa garotada. E não raras vezes o pastor está fazendo o pagamento do narcotraficante por outra coisa. Então, isto é um problema, para mim é o que mais me comove. De todos é o que mais me comove. Confesso que é de todos o que eu consigo menos falar com segurança. Não é que eu tenha segurança, esse o risco que ele falou ali, por exemplo, de um ataque especulativo contra o real, em função da falta de controle do sistema financeiro, é uma espada que está na minha garganta. E eu ainda consigo inventar umas palavras aqui para tanger por ali e tal, mas eu estou sabendo, não sei se o amigo sabe, quanto grave é seu argumento. Quanto grave? Eles agora estão com 26% da brasileira, está se aproximando rapidamente de 4 bilhões de reais em operações compromissadas do Banco Central, que vencem todas em 4 dias. Então, assim, esse assunto eu estou dedicado. A este outro aqui, eu estou pessoalmente dedicado, mas eu preciso conversar com muita gente. Tem um grupo aqui do Rio de Janeiro que está me ajudando. Eu mantenho o nome das pessoas, tem juízes federais, procuradores, sociólogos, policiais, etc., federais, estaduais, da PM, 2 ex-comandantes da PM. Nós estamos nos reunindo, eles estão preparando documentos. E aí é um punhado de provocações extremamente complexas para o conservadorismo brasileiro, mas eu estou, vamos dizer, mastigando, digerindo, e a minha vontade é achar uma fórmula em que eu ponha em debate sem ter que assumir ainda a posição, porque aqui é o inferno do palpite, só que palpite com status arrogante,
de ciência boa, de falar em nome do onipotente e coisas que tal. Compreende o que eu estou dizendo claramente, né? Então, repare, salta aos olhos que parece que essa tal guerra às drogas, da forma tradicional, é uma guerra perdida. Agora, põe em debate com as palavras tradicionais e veja o que acontece. Nas igrejas, etc. Então, achei uma experiência em Portugal. Em Portugal, eles saíram, são católicos como nós, saíram pela tangente e criaram o seguinte expediente. Uma comissão de especialistas ponderou qual é a quantidade de drogas, cada tipo de droga que um usuário ou dependente precisa para uma semana de consumo. E aí o governo baixou uma espécie de portaria, muito simples. Todo e qualquer garoto ou garota apreendido com aquela quantidade que é suficiente e bastante para uma semana, vai ser classificado numa política de redução de dano e, portanto, tem um problema de saúde pública. Quem for apreendido com mais do que isso, vai para as leis tradicionais. Vamos lá. Aí, unificar as polícias. Você imagina. Né? Então, as ideias estão surgindo. Acabar com o inquérito policial, que é um bis in idem. A gente que é advogado sabe que tem um inquérito policial que é só para ganhar a prescrição. Depois a justiça reproduz tudo de novo e etc. Então, a polícia que enfrenta o cenário do crime não é a polícia que investiga. E nem é treinada para isso. Aí, para resolver o problema, cria-se uma tal de audiência de custódia, em que o policial militar, não treinado para a formação de culpa do delinquente, vai ali e mete 3, 4 bufetes no rapaz, que é basicamente o que ele acha que é a única pena que o rapaz vai ter, conduz para a audiência de custódia, o juiz pergunta, o rapaz diz, bateu mesmo, o juiz anula a prisão, solta. E, enfim, é uma barafunda. Não por acaso surge essa flor do lodo aí que simplifica grosseiramente a percepção dos problemas. Porém, esse assunto só terá descompressão se o país voltar a crescer a uma taxa superior aos ganhos de produtividade e ao crescimento da população. Se não for assim, nada disso tem saída. Claro que você pode, estamos estudando, sair do Banco do Brasil e a Caixa Econômica, o negócio é criar linhas de redesconto para emancipar pessoas de pequeno montante de dívida, mediante uma troca em qualquer garantia, aval solidário. Nós estamos estudando 1000 coisas no específico, mas não dá para encarar, por exemplo, 60 milhões de inadimplentes. Não é possível. Bom, Fernando Lopes. Bem, boa noite. Eu sou economista, então tenho um cacoete aí da profissão. Eu acho que a construção que você expôs, ela está, enfim, coerente, consistente, mas eu tenho uma preocupação porque em algumas situações, em alguns casos, né, os agentes econômicos antecipam o futuro e, ao antecipar o futuro, também, né, antecipam o enfrentamento, as soluções. Né. Você mexeu de uma forma consistente na taxa de juros. O capital que está aqui, só porque a rentabilidade é muitíssimo maior do que no exterior, ele migra. Então, a nossa fantástica reserva, mais de 300 bilhões de dólares, é uma reserva que você não sabe quanto dali você vai ter dias depois de você tomar as primeiras medidas. E quando os dólares vão embora, o câmbio imediatamente se ajusta. E uma grande parte das empresas brasileiras se financiou em dólar porque ela não aguenta pegar os financiamentos pelo sistema financeiro brasileiro. E aí ela vê a dívida dela pular. Não é só a tragédia. Né? O agronegócio vai ver os seus lucros, os seus ganhos aumentarem. Enfim, tem um jogo aí no meio disso. O problema é
como é que você calibra a implantação dessas medidas? Todo mundo vai dizer, todo mundo não, as pessoas podem imaginar, bom, nós temos que ir gradualmente, baixa um pouquinho aqui, baixa um pouquinho ali, mas o problema é que o mercado antecipa que você desceu um degrau, desceu dois, que tem uma escada com 30 degraus lá embaixo. Então, ele reage imediatamente. A financeirização da economia, ela traz para hoje expectativas daqui a meses, daqui a poucos anos, e ela força respostas ágeis. E você tem um sistema de regulação, você tem um conjunto de regras que algumas são simples portarias, mas outras exigem a tomada de medidas legais, num prazo às vezes curto. Enfim, não espero que você tenha respostas para isso, porque as respostas também dependem das situações concretas e da velocidade dela. Mas, enfim, lá atrás, na época do nacional-desenvolvimentismo, você implantar um programa econômico, você fazia aquilo com calma, você tomava as medidas do ponto de vista formal, legal, que tinha que tomar. Você não tinha esse entrelaçamento que tem hoje, e ainda mais com a margem de capacidade ociosa que existe. E isso é um dos fatores principais que me preocupa, porque do outro lado nós não temos exatamente uma burguesia nacional, temos uma burguesia brasileira, que é uma burguesia de espinha dobrada, vendida, a que tem que ser construída. Essa pode ter um projeto nacional e ser devidamente chamada dessa maneira, mas isso ainda é um projeto em construção. Com essa a gente não pode contar. Então talvez seja necessário você ter aí no forno, na prancheta, algumas ideias de uma participação maior do Estado, do setor público concretamente, como foi em todos os casos de sucesso de industrializações retardatárias, mas enfim, que tiveram êxito, ou como ainda, aí já é uma outra experiência bem diferente, mas que nós temos que levar em consideração também, são os exemplos da China, com a participação do Estado. Não tem condições de fazer nada parecido, porque lá eles vieram de uma revolução. Aqui nós estamos num período em que a direita ideológica avançou para setores importantes da sociedade brasileira, e a gente vai ter que lidar com isso. Então, acho que isso tem que ser tudo resumido assim, em mensagens curtas. Eu já falei em várias reuniões do PDT, o PDT tem que se assumir, botar PDT, um partido nacionalista, porque isso se liga com o fio da história, liga com outros setores que nem gostam tanto assim, nem gostavam tanto do Brizola, mas que podem ter um projeto que sinta uma sintonia com isso. A gente tem que também, aí na cabeça das pessoas, a gente tem que construir, tem que sustentar ideias e bandeiras que reforcem as iniciativas que a gente vai tomar. O governo Geisel era um general igual aos outros, era um general que se torturava e se matava nos porões também, mas ele tomou iniciativas que, se o Brizola tomasse, ou quando o Ciro tomar, vão ser chamadas no campo da economia, no campo do papel das estatais, nessa montagem de uma reindustrialização, até um novo perfil no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que apelar para o simbólico, buscar esses exemplos e resumir as coisas em poucas ideias, força
que a gente possa bater, possa martelar e nos dê sustentação política na hora de dar uns trancos, que eu acho que, espero que chegue, essa hora chegue, enfim, até porque senão, se a gente patinar, a gente perde um impulso que vai sair da campanha eleitoral, de uma vitória nas urnas e tudo isso. São palavras absolutamente sábias, o que não é raro do estimado companheiro, amigo. E eu espero, eu não estou nem achando, não, eu espero que vai acontecer. Eu acho que entre a eleição e a posse, ou antes da eleição, haverá uma antecipação pelo mercado, haverá um ataque especulativo contra o real. Se acontecer antes da posse, tem um lado bom, porque a gente vai administrar já sobre os efeitos disso. Se não acontecer, ele não tem muita essa malícia também, não consegue ser tão orgânicos, né? Porque tem uma corrida, quem vai primeiro, quem sai primeiro, etc, etc. Então eu acredito que vai acontecer e tenho procurado me preparar para isso. Isso ajuda a que a gente alcance uma taxa de câmbio menos hostil à produção nacional, sem precisar de nosso artificialismo nenhum. Pelo contrário, talvez tenhamos sorte de administrar uma reversão dessa taxa de câmbio, como aconteceu com o Lula em certo aspecto, ele achou tão bom que exagerou. E isso, evidentemente, o Lula não é culpado disso, mas é a turma ali que não explicou. Mas assim, não sei se eu já repeti aqui, a valor constante, a preço de hoje, quando o dia que o Lula tomou posse, a taxa de câmbio estava em R$ 9,20. R$ 9,20. E quando ele deixou, 8 anos depois, estava R$ 1,75. Isso é muito bom para consumo, mas destrói a capacidade de empreender, de produzir no país. E isso, enfim, agravou muito a desindustrialização. Ainda assim, com toda essa probabilidade que vai acontecer, eu vejo no Brasil, nas nossas peculiaridades, algumas rodas de escape. A minha psicologia é muito avessa em passe. E aí, quando você vai decompor, fazer a análise do desequilíbrio externo do Brasil em manufaturados, apurando pelo o último ano que nós crescemos, você vai encontrar 4 setores aonde, pela compra governamental já realizada, portanto o dinheiro ouvido a conversa, por um certo protagonismo institucional que ainda nos resta, por alguma autonomia tecnológica que nestes setores nós ainda podemos imaginar que temos, salvo um deles, mas nesse menciona diretamente a questão que o amigo muito delicadamente mencionou, que é a questão da defesa. Então são 4 complexos industriais que têm uma força equivalente 50 menos 50 mais, de tirar os 100 bilhões de dólares do buraco do Brasil. 50 menos 50 mais. Complexo industrial de petróleo e gás. Quer dizer, você tem hoje, por exemplo, o Brasil com 25% da capacidade instalada da nossa capacidade de refino ociosos. Qual é a razão da gente não forçar a mão, tendo ainda como nem temos, eles querem fechar a porta, o controle da Petrobras, para você fazer com que o país avance para a autonomia absoluta em refino, mas avance para além daí num projeto industrial que o Geisel, por exemplo, já imaginou lá atrás, é o terceiro PND, que é o polo petroquímico de Camaçari, é obra do Geisel, né, que o Brasil vai avançar agora para a indústria 4.0. A partir da decolagem, né, a catalisação é necessariamente estatal. Necessariamente estatal. Mas a indústria 4.0 já não precisa ser. Ela pode ser feita por um conjunto de outras ferramentas, né, que o Estado, inclusive com equity, com cofinanciamento, com vantagens tributárias, vantagens locacionais, crédito, etc, 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 você tem uma porção de ferramentas para fazer. O segundo é o complexo industrial da saúde. Eu estou trazendo a nível de detalhes isso. O Brasil, a União Federal comprou do estrangeiro ano passado 17 bilhões de dólares. Isso dá 50 bilhões de reais no ano. 80% disso patente vencida, que eu já não dou muita bola para isso, porque a lei que o Fernando Henrique fez é uma lei criminosa. O Brasil está pagando royalties por patente vencida há mais de 20 anos. Tem liminar judicial obrigando o Brasil a pagar royalties, parada no Supremo Tribunal Federal há 10, 12 anos. Então é toda uma faxina que vai ser feita, portanto eu já não tenho muito amor
a essa forma entreguista com que o Fernando Henrique e a turma do suborno faz aqui no Brasil. Porém, respeitando propriedade intelectual, 80% deste acervo importado tem patente vencida. E você, com o Instituto de Engenharia Reversa, associando com as universidades, com a garotada empreendedora, e a ferramenta de capitalização é a compra governamental, protegida pelos acordos internacionais na OMC. O Brasil tem defendido isso e aqui dentro não tem nada acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tinha nessa área aberto uma fábrica de coisas quaisquer para insulina, enfim, uma coisa dessa área de diabetes, em Minas Gerais. Foi o governo da Dilma cair e essa gente vendeu, obrigou o empresário nacional a vender para um estrangeiro que simplesmente foi lá e fechou. Fechou a fábrica. A Petrobras agora estava com a 4ª fábrica de fertilizante em Mato Grosso do Sul, quase pronta, e essa gente vendeu a fábrica de fertilizante para fechar, para não entrar no mercado. Então você tem uma margem aí para... O terceiro complexo industrial é o complexo industrial do agronegócio. Já mencionei aqui fertilizante, defensivo agrícola, implementos, etc, etc. E o quarto é o complexo industrial da defesa, onde nós estamos gastando 20 bilhões de reais por ano. Só para vocês terem clareza do que é que eu estou falando. A Força Aérea Brasileira, encomendou da Embraer, à custa de 2 bilhões de reais de dinheiro público, um supercargueiro chamado KC-390. Esse supercargueiro sai muito melhor do que a encomenda. É um prodígio o avião. Está nas fases finais de teste, o Temer sabotando, falta 700 milhões para poder homologar, para coisar, e ele tem disponível um mercado de 20 bilhões de dólares. Na hora que o Brasil consegue fazer o que é absolutamente raro, conseguiu 2 bilhões, nessa crise toda, mandatou a Embraer, saiu, o bicho ficou pronto, estão entregando a Embraer para ir para Boeing. E a razão é essa. A razão é basicamente essa e aquela outra, que foi a penosa negociação da nossa Força Aérea, que não por acaso levantou a voz contra quem andou falando em intervenção militar. A Força Aérea Brasileira levantou a voz. A Força Aérea forçou a mão contra o lobby americano, contra o lobby francês, contra o lobby de todo mundo e acertamos a compra do Gripen. O que estabeleceu a vantagem no caça Gripen foi o pacote tecnológico que a Suécia topou entregar ao Brasil. Só que quando vem um pacote tecnológico tem que ter alguém capaz de ler. E só quem sabe ler é a Embraer. Não por acaso estou entregando a Embraer para Boeing. E evidentemente que se eu for eleito, eu desfaço esse negócio de gesto funcionário, porque eu nem quiser. Mas enfim, riscos à parte, eu quero correr esse risco. Na sequência aqui tem o professor Marcos Wayne, Paulo Rocha, depois o Luiz da TV. Marcos Wayne, por favor. Marcos, vem cá falar lá atrás. Fala aqui. Portanto, você não passe de 1 minuto. Uma pergunta, uma provocação. Na verdade, boa noite a todos. Boa noite, Júnior. Obrigado pelo convite. A minha pergunta é muito simples. Eu sou visualista há muitos anos e o Brizola tinha uma expressão que todos conhecem bem, que era de falar muito do Cristóvão Buarque. Ele sempre costeio no alambrado. Esse é o grande medo que eu tenho da sua candidatura. Eu quero muito votar em você, estou ainda, trouxe até meu filho de 8 anos aqui para ver, mas o fato é, eu quero muito votar em você, acredito, você é de longe, é fácil de ver, o mais articulado de todos. A minha questão é, como é que eu tenho a segurança que você não está coxando o alambrado e não vai virar ministro do alto? Veja a minha vida. Veja a minha vida. Ministro da FHC, Não, olha como as coisas. Foi não. Nunca fui. Foi não. Marcos. Itamar. Marcos. Nunca fui. Esse é o problema. Nunca fui. Eu fui ministro do Itamar. E repare, por que eu fui ministro do Itamar? Nós fizemos o impeachment. A consequência óbvia do impeachment do Collor era a posse do vice. Eu era governador do Ceará. E aí,
dá-se a posse do Itamar e o PT vai contra. E eu tenho muita responsabilidade com as coisas que eu faço, não tenho precedente nenhum. E aí eu era simplesmente o governador do estado mais popular do Brasil, fui chamado numa madrugada, desesperado do Itamar, porque o real estava tudo indo embora. E foi nessa circunstância que eu fui. Renunciei ao governo do Ceará, onde eu estava muito bem, obrigado, já com uma bolsa e matrícula na Universidade de Harvard, tinha decidido parar, porque eu não quero fazer, jamais quis, e não farei jamais a política meio de vida, e fui lá assumir o touro na marra. Felizmente funcionou, por isso que essas coisas eu conheço, eu sofri o diabo lá dentro. E quando o Fernando Henrique tomou posse, eu simplesmente fui embora do país. Rompi com o PSDB e fui falar sozinho na rua. Ninguém queria ouvir. Eu escrevia para o JB, tem coleções, talvez seja por aí que você me conheça melhor. Escrevia para o Jornal do Brasil, lá de Boston. Estava na universidade, fui recebido como estrangeiro aqui no Itamaraty, porque no período eu fui consultor das Nações Unidas e vim pelo PNUD avaliar uns projetos, que era uma ideia de uma hidrovia na Tocantins, que era uma aberração, e eu vim como avaliador da ONU. E esse filho das putas me receberam no Itamaraty como estrangeiro. A contraparte nacional senta aqui, a contraparte não sei o que, eu sentei ali, eu um nó na garganta. Isso é minha vida. Agora, eu jamais gostei do alambrado. E a propósito, eu tive o voto do Brizola. O último voto do Brizola antes de morrer para presidente da República a honra foi minha. Fui colega dele, governador, e ele me apoiou para presidente da República, me conhecendo. Agora, o que é costear o alambrado? Eu ser ministro Alckmin? Por que eu não aceitei ser ministro, mas nem sequer do Lula? Eu fui ministro do Itamar, o Fernando Henrique mandou escolher a pasta, eu fui embora do Brasil, voltei, me filiei ao PPS, que tinha 2 deputados, e era o sucessor do Partido Comunista, Sérgio Arouca, daqui do Rio de Janeiro, e João Herman, 2 deputados. E saí pregando feito um maluco por aí afora, contra o neoliberalismo, tal, não sei o quê, bababá, sozinho, quando não era moda, sozinho. Na sequência, o Lula se elege e eu vou para o ministério. Quando começa a acontecer a contradição, saio e não aceito mais ser ministro. Nem dele, nem da Dilma, sucessivamente convidado. E largo a política. Minha última eleição foi em 2006. Nesta, fui o deputado federal mais votado do Brasil proporcionalmente. Mas enchi o saco, porque antes eu falava mal dos meus adversários e de repente não continha mais a minha crítica aos amigos. Então larguei, fui trabalhar na CSN, como executivo. Super salário, larguei a política, ajudei a formar uma nova geração no Ceará que está batendo um bolão. 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil são do Ceará. 1 de cada 4 garotos lá está na escola de nível médio, tempo integral, profissionalizante, escolas absolutamente lindas. E eu realizado pessoalmente. E aí vem o impeachment, eu saio para a guerra, me demito. E é por isso que eu virei candidato, eu não queria ser não. Não queria ser não. O Lupe andou me cercando aí para ser candidato, até a hora que eu achei que era minha tarefa ser. O resto é o seguinte, meu irmão, olha para o passado. Porque da boca para fora, qualquer um fala o que você quer ouvir. Olha para o meu passado, vê se eu andei cedendo em algum momento da minha vida. A propósito, já são 38 anos, nunca respondi a um inquérito, nem sequer para ser absolvido. Isso é só uma informação lateral. Luiz da TV. Companheiro, se ultrapassar o corpo do som. Não, imagina, primeiro prazer estar aqui, né, sendo recebido pelo Júnior aqui, para ter essa oportunidade de estar com o nosso futuro presidente Ciro Gomes aqui e ouvir e desmistificar algumas coisas que a gente escuta pela rua. A melhor coisa que tem é a gente ouvir e vir direto na fonte. E eu tenho obrigação, eu até partir de outros eventos, eu acabei não perguntando, porque a gente não quer nunca deixar o candidato com perguntas espinhosas, ou então, mas como a gente está aqui, né, entre amigos, eu acho que a gente pode até, inclusive, pensar junto. O tempo de faculdade, né, que militamos juntos, a gente saiu lá em 85, que entrou na faculdade, que foi colocado como uma data que termina o período da ditadura do Brasil.
E parece que a ditadura persegue a gente até hoje, né? Então, eu por um acaso, né, ele me apresentou como presidente da Associação dos Antigos Alunos, mas eu sou vice-presidente da LOTERJ, que é a Loteria do Estado. E a LOTERJ é a presidente da associação, mas enquanto presidente, né, vice-presidente da Loteria do Estado, né, a gente há alguns anos vem estudando essa situação com relação ao jogo e o que vem acontecendo. Primeiro distinguindo o que é jogo, né, um jogo ilícito, o jogo que a gente está acostumado, né, a ver o clandestino, e o que é loteria. E o exemplo de loteria no Brasil, obviamente, não é a Loteria do Estado, é a Caixa Econômica Federal. Grande exemplo de loteria há anos. E o que está acontecendo hoje? A gente está vendo no Congresso Nacional uma discussão muito ampla, né, porque se permite desde o cassino até o caça-níquel, que é o jogo do bingo, bicho, o que você pode imaginar. E os projetos não tratam muito de loteria. Foi aí que eu chamei o presidente lá e disse, presidente, daqui a pouco tudo passa a ser legal e a loteria estadual é o ilegal. Não adianta a gente não ter isso. Vamos lá, conseguimos na Câmara inserir alguma coisa no capítulo para discussão. Tudo bem. E o que está acontecendo? A Constituição Federal ela não estabelece o monopólio, né, do jogo à União. Pelo contrário, são números clausos e falam o que é monopólio e o que não é. E por ser uma atividade de jogo de azar, então seria ilícito. Mas existe a exceção do jogo de loteria, que é, por exemplo, a Loteria Federal. A competência de se legislar sobre o assunto, o Supremo já decidiu, é realmente do Congresso Nacional. Mesmo sem falar em bingo e loteria, ele fala em sorteios de consórcios, o Supremo entendeu que inclui bingo e loteria nessa linha. Até aí, tudo bem, compete efetivamente. Só que não se legisla sobre o assunto de loterias estaduais desde 67, que é o decreto-lei, a essa introdução da questão da tortura que permanece no tempo da ditadura. Quer dizer, poxa, o fato de você não legislar sobre determinado assunto deixa os estados numa situação muito ruim. Concluindo, em 88, então, quando a gente tem, né, a nova Constituição, você imagina, não, tem a autonomia dos estados, os estados começam a fazer as suas loterias. Hoje, a Caixa Econômica Federal deixou de fazer a loteria instantânea, que era um movimento importante, e o Ministério da Fazenda pretende vender isso enquanto monopólio da União para a exploração do jogo. Não para quebrar esse monopólio, para dizer, todo mundo agora explora, mas para ganhar uma empresa. Então o BNDES fez um modelo de licitação onde vai ter uma grande empresa internacional em que a Caixa Econômica Federal não teria condições de participar sequer dessa licitação. Então o governo aqui está brigando eles internamente. Então eu queria contar o seguinte, duas coisas. Uma, a gente tem, né, a questão do jogo ilegal, a esquerda tem, concluindo, né, uma tendência muito grande de falar com relação à descriminalização do aborto, a descriminalização das drogas e outras discriminações. Quando fala do jogo, ela tem uma certa dificuldade. E hoje você joga na internet e o dinheiro vai para fora. Então eu queria mais ou menos ouvir o candidato com relação a esse posicionamento. Primeiro dessa questão do monopólio, de se entregar não para uma pessoa, né, um grande grupo internacional, mas que possa ser quebrado como todo, e segundo, em relação a essa posição dos jogos em geral. Desculpa o alongado da pergunta. Eu quero confessar minha absoluta ignorância em relação ao assunto. Eu não parei nos últimos 10 anos, ou 15, ou 20 anos, um minuto sequer, para entender esse assunto, para compreender, para dar uma opinião minimamente respeitável pelo amigo que parece dominar profundamente o assunto. Então a minha ideia é que você me cure essa ignorância fazendo um papelzinho, não precisa ter assinatura, e passa para o Zé para eu dar uma lida. É claro que eu ouvi aí uma coisa que já fica muito seguro na minha cabeça, porque isso guarda coerência com um monte de outras. A ideia de tirar o setor público, entregar para uma multinacional, explorar, seja o que diabo for, em tese já me faz mal ao raciocínio e à compreensão. Então por aí você já me interessou no assunto. Eu, quando garoto, fui convidado para fazer aquele estágio da Câmara dos Deputados. Vocês sabem que existe um estágio para... E você é recebido como parlamentar mirim, uma coisa desse tipo. E o assunto da minha comissão era jogo. E eu, na data, fortemente influenciado pela Igreja Católica, votei contra.
Estou disposto a rever a minha opinião se o papel vier como consistente. Por enquanto ainda continua com a opinião do Luiz, TV Brasil. Fica à vontade, pode tomar à vontade, cada um sabe o que tem, onde quer tomar. Vamos lá, galera, rapidinho aqui. Primeiro eu queria fazer um registro aqui. A gente perdeu ontem a dona Ivone Lara, né? Uma grande sambista, música brasileira, o samba está de luto. Hoje eu fui pela TV lá no velório, no enterro dela, e foi do cacete, Ciro. Foi muito legal, porque foi o enterro que eu quero. Eu quero para você, eu quero para você também, que eu não sei seu nome. Eu quero para todos nós, o enterro com cerveja, com cachaça e com samba. Porque foi o enterro de uma mulher que viveu 97 anos, que deixou um puta legado, não é isso? E escreveu o seu nome na música popular brasileira. E eu que trabalho na TV Brasil, eu faço um enterro de criança, de bala perdida, isso para mim é muito punk. Queria registrar aqui então o falecimento da dona Ivone Lara e pedir uma salva de palmas aqui, essa grande artista brasileira, para a gente começar. Tá ok? Então vamos lá. Item número 2, são só 4. Você pode tomar o quanto você quiser, mas são só 4 letras. Comunicação pública. Lei, né, Ciro? A Constituição coloca essa questão, né? A comunicação pública ela é complementar, né? A comunicação privada, enfim, tem uma porrada de aspecto legal aí, né? Vereador, governador, deputado, senador não pode ser dono de concessão, e a maioria dos senadores, enfim, os políticos são donos de concessão. Então, primeiro a gente está falando do cumprimento da lei, né? Segundo, eu queria falar basicamente aqui da questão da TV Brasil, né? Que é uma rede de televisão pública, né? A EBC, né? A empresa da qual eu trabalho, e por acaso eu estava lá hoje cobrindo o velório, lá, o enterro lá da dona Ivone Lara. É uma rede de comunicação pública, né? Que segue o que determina a legislação. Ela é como uma BBC, né? A prima pobre, né? A prima fodida, ferrada da BBC, né? Então a gente fica muito ferrado assim, porque existe um fundo, né? Um fundo nacional de telecomunicação, Fistel, para cada antena que você vê da Vivo, né? Para cada central de TV a cabo que você vê no chão, que você tropeça na calçada porque os caras fizeram um serviço ruim, eles depositam dinheiro nesse fundo. Esse fundo tem mais de bilhão. Tem mais de bilhão nesse fundo. Bilhão não é pouca grana. Milhão já virou, né? Milhão, todo mundo aqui tem milhão, né? Mas bilhão você tem. Mas bilhão é mais complicado. E esse bilhão era para financiar a comunicação pública, financiar também a comunicação livre, a comunicação comunitária e tal. Só que esse fundo ele está envolvido completamente em questões judiciais, né? A Vivo tem ação, a TIM tem ação, todo mundo tem ação, e o governo brasileiro, não é novidade, não é do governo golpista, desde lá do governo da Dilma, também do governo do próprio PT, eles usavam esse valor de bilhão para superávit, enfim, para aquelas contas, né, do PNAD, do IBGE, para dizer que estava tudo bem. Então, o que acontece hoje, Ciro? Primeiro, acontece um grande sucateamento aqui nessa empresa, né? A empresa de comunicação pública, uma obrigação legal, para complementar a empresa privada, né? A Rede Globo, a rede a Prefeitura Universal do Rio de Janeiro, enfim, essas coisas todas, e a gente tem essa situação hoje, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu queria saber também a sua opinião sobre essa coisa da comunicação pública. Eu vou fechar. Para fechar aqui, então, a participação popular. Eu queria saber se você tem medo da participação popular. Eu, particularmente, já vi alguns vídeos seus, acompanho seus canais, eu já vi alguns vídeos seus, assim, que, enfim, me parece, assim, de alguma maneira, que você pode ter uma tendência, assim, meio centralizadora e tal. Eu tenho isso no meu movimento, com o Painel Sonoro, né? Mas, por causa do presidente, a questão fica um pouco mais complicado. Então, participação popular, né? Será que o povo, a população, a sociedade civil organizada teria espaço, né, no seu, né, no eventual governo, enfim?
uma eventual gestão. E para fechar de vez, eu queria dar um toque do meu brother ali da comunicação social, né? Talvez do pessoal do marketing, enfim, então, que eu estou vendo um perfil aqui, que é um perfil que particularmente não me incomoda tanto, porque eu também sou branco, né, de classe média e de olho azul, verde, enfim, uma vez eu fui numa ótica, era verde esmeralda, a cor dos meus olhos. Mas eu estou vendo um perfil aqui assim, mais ou menos, né, 45 anos, 60 anos, homem branco. Ou eu estou errado? Eu estou errado? Não, peraí. Não vamos entrar em detalhes. Existe ou não existe um perfil? E aí não é uma crítica, porque isso é uma coisa que não me incomoda particularmente. E não me incomoda porque você está me vendo. Mas alguém que quer ser candidato a presidente da República, alguém que está fazendo um evento, porra, você não está fazendo um evento em Ipanema, você está fazendo um evento na Lapa. Não é uma crítica, e não é mesmo, Ciro. É um alô para a comunicação, para a galera das redes sociais. Não, a gente podia... cara. Não foi Ciro, as pessoas vieram a convite, não teve essa questão. Eu acho que você está exagerando. Não, existe um perfil, cara, isso é óbvio. Levanta na sua cadeira e olha ao seu redor. O perfil é o perfil brasileiro. Tem negros aqui, tem mulheres. Eu acho que você está exagerando uma coisa que não tem nada a ver com o Ciro, cara. Pô. Não se preocupe, eu não me incomodo com crítica. Bom, então vamos lá, pelo contrário. Isso é engraçadinho, misturou. Sim, mas vou em ordem aqui, eu não vou deixar de pensar. Eu acho que a gente precisa ter... Falou bobagem. Eu acho que a gente tem que dar prestígio a uma TV pública, não a compreendo como estatal sequer. Considero que a necessidade de você ter uma expressão, inclusive no estrangeiro, da produção cultural brasileira, da nova estética, de um experimentalismo estético, de informações plurais, de debates, etc., que a TV comercial não faz, põe em grave relevo a necessidade de prestigiar a TV Brasil. Participação popular é uma coisa essencial ao êxito. Nenhuma administração moderna, ele não ouve, ele não está ouvindo, ele está conversando. Estou te respondendo agora. Não estava. Mas tudo bem, não considere isso uma crítica. Não considere isso uma crítica. Eu quero a sua atenção. Eu estava dizendo, que é normal, você estava comentando ali, que a participação popular é uma coisa essencial ao êxito de qualquer experiência governamental moderna. Não há como você ter êxito na administração, na política, se não houver participação popular, orgânica, sistematizada, etc. Eu devia parar por aqui, mas seria um mero truísmo se eu não acrescentasse uma provocação. E é que entre nós brasileiros, a sociedade civil brasileira tomou uma vitalidade, uma expressividade na sua organização que é absolutamente comovente. Porém, a falta de um projeto nacional que organizasse o debate, ainda que fosse contra ou a favor, nós nos organizamos de forma muito exuberante numa agenda fragmentária e dramaticamente identitária. E a partir daí, os partidos tradicionais da esquerda pós-ditadura passaram a tratar a participação popular com esse mecanismo de cooptação. De maneira que parte expressiva dos sindicatos, dos grêmios estudantis, não veicula mais a expressão correta dos sentimentos das suas bases, mas faz o caminho inverso, de interpretar o que ficou quase impossível, as contradições nossas lá de cima, para as bases. Daí que as assembleias de estudantes praticamente não tem mais quórum, os sindicatos não conseguem mais entrar nas fábricas, e isto não é participação popular, isto é manipulação. E boa parte do drama, da catatonia da sociedade brasileira hoje, diante de tudo que está acontecendo, não é porque o nosso povo é besta, não, é porque o nosso povo foi traído.
pelas mediações. Bom, participação popular, por exemplo, é tirar da Constituição, e eu toquei, entra no YouTube e vê lá o que eu estou tentando propor como caminho de superação da lógica de impasse que o presidencialismo brasileiro nos impõe. Ciclicamente, o presidente reformista é em impasse com o Congresso Nacional reativo. E isso não é porque o cara é safado, pilantra. Se fosse isso era mais fácil. Isso é porque nós copiamos a institucionalidade norte-americana sem ser a América do Norte. Então nós temos um sistema positivo de direito que tem uma Constituição com 700 artigos e emendas, e alíneas e parágrafos, etc, etc. E cada linha dessa só pode ser alterada por 3/5 da Câmara dos Deputados e do Senado, porque essa é a lógica que a plutocracia deseja. Rigidez das instituições para blindá-las ao pulso ciclicamente plebiscitário que o presidencialismo é o único lado bom que tem, né, oferece ao povo brasileiro. Portanto, nós temos que agora fazer, para atenuar essa lógica de impasse, 4 coisas. A primeira, propor antes, dar a cara para bater, para sair do caudilismo também, que não é prática de esquerda. O caudilismo nunca foi prática de esquerda, deixa que eu chuto, o personalismo, eu sou o Senhor, o caminho, a verdade e a vida, aquele que vai ao Pai só vai por meu intermédio, só Jesus. Eu estou muito incomodado com o que eu ando assistindo no Brasil, a pretexto de esquerdismo, que não deixa de ser, como nunca deixou, a doença infantil do comunismo, Lenine, não o compositor extraordinário de Pernambuco, mas o Vladimir. Segundo, propor na primeira hora, nos 6 primeiros meses, e passar os 6 meses debatendo e discutindo, inclusive para absorver os antagonismos, surpreender as tentativas de antecipação que o mercado vai fazer. Você absorve, anunciando que o debate vai demorar 6 meses e antes de 6 meses não se encerrará. De maneira que não tem susto, não tem quebra de lei, de regra, de nada, e nós vamos buscar um pacto. Terceiro, negociar. Negociar no atacado, redesenhando em par e passo com o saneamento fiscal do país, o novo pacto federativo. 17 estados brasileiros estão quebrados. Eu quero para mim um lugar na história do homem que emancipou o Rio de Janeiro, que é ingovernável. O Rio de Janeiro, como está, é ingovernável. E isso não é por acaso, foi montado de propósito para manter o monopólio de oligarquia de São Paulo. E destruiu o Rio Grande do Sul, destruiu Minas, destruiu o Rio de Janeiro, para não ter mais protagonismo político. E acabar com a polícia militar. Isso é outro assunto, depois respondemos os 4 primeiros. E o quarto é convocar plebiscitos e referendos para dar ao povo diretamente a faculdade, de forma politizada, decidir pelas reformas estruturais que nós precisamos. Isso é o que eu vejo como participação popular. Ricardo. Ricardo, geólogo. Boa noite. Sou Ricardo, geólogo. Ricardo, irmão bom, presta atenção de novo. Presta atenção de novo. Presta atenção. As pessoas vieram aqui como você, não foram feitas cotas não, de branco, nem de negro, nem de gay, nem nada. As pessoas vieram. E não fui eu que convidei, eu sou convidado também. Então, porque isso não é crítico, meu irmão. Eu estou só pode levantar a mão aqui quem se acha ao contrário dessa proposta, porque eu estou vendo aqui realmente muito equilibrado com o governo de discriminação. Levanta a mão, quem é que está fora desse governo? Quem está com o microfone fala aí, quem está com o microfone fala, vai. O que a minha assessoria pode fazer? Quem está com o microfone fala. Acho que é difícil. Sempre tem, né? Quem já frequentou? Eu trabalho no setor de petróleo e gás. Vim de Recife, no Rio de Janeiro, trabalhar como geólogo. Isso aí, de certa forma, já é uma grande vitória para o povo do Nordeste estar aqui inserido numa profissão mais especializada. Mas tirando essa parte de regiões, a gente tem um problema bem sério no Brasil, que é o seguinte. Hoje nós temos a Petrobras como empresa nacional trabalhando com a parte de petróleo na sua maioria. E temos outras empresas estrangeiras
que estão entrando sem contratar mão de obra nacional para explorar vários campos. O Brasil se tornou cada vez mais dependente do petróleo há uns 15 anos, tá? E hoje a gente chegou a encontrar várias reservas importantes, pré-sal, tudo que motivou aí essa questão do Lava Jato, esses valores aí esqueci completamente, eu lembrei quando eu olhei. E o que a gente tem hoje é o seguinte: vários campos, várias reservas pequenas foram deixadas para trás, porque são subcomerciadas para grandes negócios, como é o caso da Petrobras. Também não interessam a essas empresas estrangeiras, no caso aí, ESSO, a Shell, essas todas que estão por aqui na área. Multinacionais. O que é que a gente pode fazer hoje para desenvolver empresas pequenas, empresas nacionais, com mão de obra brasileira, que se desenvolvem em todo quanto é estado, porque a gente tem reservas em vários lugares que estão aí perdidas. A gente tem problema de licenciamento ambiental, a gente tem problema de royalties, tem problema com tributos, e isso tudo são recursos que estão perdidos, é como se fossem moedas paradas em cofrinhos, e que cada uma não tem grande valor, mas sabe que pequenas empresas podem trabalhar nisso, podem dar grande emprego, pode trazer muito recurso para o país ainda. Tem alguma... Não, de novo eu quero pedir perdão, porque não me ocorria sequer a possibilidade que no mundo do petróleo pequeno pudesse existir. Então, se o amigo puder me mostrar precedentes, fazer sugestões, por favor, entrega para o José, porque, de fato, eu nunca imaginei sequer que fosse possível o pequeno trabalhar com petróleo. Ele, Marechal Barbosa, já provou isso há décadas. Como? O mesmo Marechal Barbosa, há algumas décadas, provou para nós brasileiros que o petróleo só funciona de forma monopólica. Grande, pois é. Essa é a minha concepção. Mas, de qualquer forma, não é? Nos Estados Unidos tem uma mistificação, pelo menos no cinema, de pequenas coisas de fundo de quintal. Vamos ver se é razoável isso. Se você puder me trazer uma sugestão, eu agradeço. Ciro, a gente está chegando ao final aqui do nosso encontro, né? Tem Dr. Marcos Octávio, por favor. Se é você mesmo, que eu estou sem óculos aqui, deixa eu ver. Eu estou querendo terminar, mas o Ciro não quer terminar. Então, fazer o quê, né? Oi, boa noite. Antes de mais nada, quero parabenizar pelo evento, né? Porque a gente imagina o presidente, mas naquele contato diário. Né? Os políticos hoje em dia são bem distantes. E eu acho que esse tipo de evento só tem que agradecer. Parabéns. A Revolução Francesa, ela meio que falou da igualdade, liberdade, fraternidade. Houve aquele período de grande liberdade, mas não havia igualdade. Né? O Estado assumiu, então, vamos fazer a tal igualdade, vamos fazer a solidariedade. Houve esse período de inchamento do Estado. Que aí o Estado vão fazer tudo, quer dizer, o welfare, o bem-estar social. Vamos ter hotel, vamos ter agências turísticas, tudo do Estado. Mas em um determinado momento viu que houve um colapso do Estado, porque não tem como o Estado assumir esse papel fundamental. Logo depois, e isso lá na Europa, teve com a Thatcher, as grandes privatizações, aqui no Brasil, um pouquinho com o Collor, que começou o processo da desestatização, que viu que o Estado não tem como concentrar tudo. E a desestatização é uma acepção genérica. Genérica em que sentido? Dentro da desestatização, você vai ter a privatização, você vai ter as concessões e permissões, você dentro, lá um pouquinho depois do Fernando Henrique Cardoso, o processo da publicização. O que é o processo da publicização? É um terceiro setor, uma atividade extremamente estratégica do Estado, mas que o Estado não vai fazer tudo ele vai chamar a iniciativa privada,
sem fins lucrativos e vamos ocupar esse papel estratégico do Estado. E aí, eu me pergunto, eu volto a falar, lá desde o período do Collor, eu vou falar um pouquinho dessa questão da liberdade e um pouquinho da economia, um pouquinho do Collor, falou o seguinte, o Collor falou, a nossa indústria nacional, nossos carros são mais carroças, a gente enfrentou um determinado período do Collor também, essa questão do monopólio da informatização, a grande empresa nacional era Cobra, e a gente lutava, eu, em parte na época da faculdade, não, mas isso aí tem que ser o Estado. E a gente viu que não tinha como ser o Estado, porque quando abriu a indústria da informática, não se concentrou só no Estado, tivemos uma grande evolução. Logo depois do Fernando Henrique Cardoso, com a comunicação, né, os telefones fixos eram muito grandes, o valor e abriu para a concorrência. O processo da desestatização trabalhou junto com a iniciativa privada, seja ela privatizando, seja ela fazendo as grandes concessões e permissões, seja ela chamando a iniciativa privada das ONGs, a organização social, trazendo um compartilhamento com o Estado. Então, em termos práticos, eu gostaria de saber, e hoje a gente vive, teoricamente, no chamado Estado regulador, que a indústria nacional, quer dizer, o serviço público, se não é de segurança nacional, se não tem interesse coletivo, vamos deixar para a iniciativa privada. Então eu quero perguntar como é que é o futuro candidato, ou o candidato presidente, como é que ele vê essa participação da iniciativa privada trabalhando em conjunto com o Estado, não só nas privatizações, desestatizações. Número 1. Número 2, voltando lá da Revolução Francesa, né, a questão da liberdade individual. Quando o nosso colega falou dos jogos, é uma questão da liberdade individual. Por quê? Você sai de casa hoje em dia, vê um cara jogando no jogo do bicho. Você vê ele jogando, só concluindo, ele vê ele jogando na loteria. É uma liberdade individual da escolha dele. Até que ponto o Estado ele pode intervir na sua liberdade individual? Muito obrigado. Veja, eu sou adepto da ideia de projeto nacional de desenvolvimento. E às vezes a gente passa muito rapidamente pelos signos e não dá a eles a devida significância. Então, projeto supõe planejamento, objetivos, metas, prazos, avaliação, supervisão, controle. E eu não vejo como o laissez-faire, ou seja, o espontaneísmo individualista do mercado, resolva a equação do desenvolvimento. Por quê? Porque eu não vejo isso nem na literatura e não vejo isso na observação empírica da história da humanidade. Não há esse precedente. Mas no Brasil nós estamos repetindo um ideário que foi sistematizado, se me permitir, pela erudição da sua pergunta. Quando a Margaret Thatcher sistematiza a ideia de desmonte do Estado inglês, do Estado do Reino Unido, ela não o faz por uma prostração ideológica, ela faz porque, encerrando um período de bonança imperial, a Inglaterra começa a experimentar concorrência de um insuspeitado dinamismo industrial do Oriente, da Ásia. Então, de repente, a Inglaterra, que reinava no seu mercado, em terceiros mercados globais, séculos, começa a perder mercado em terceiros mercados e no seu próprio, para um produto industrial que vem rivalizar com o produto industrial britânico, este onerado por uma cunha fiscal derivada do desenho social-democrata do chamado welfare state, que você mencionou, estado de bem-estar. É só por isso, pragmaticamente, que o Estado inglês começa a impor uma agenda de desmonte da cunha fiscal
para restaurar a competitividade sistêmica ameaçada pelo mundo oriental emergindo. Naquele primeiro momento era o Japão, depois explode a Coreia do Sul, em seguida vem Malásia, Vietnã e China mais contemporaneamente. Reagan replica isso e, como faz a Academia Americana, dá conteúdo teórico. É o chamado consenso de Washington. E aí se advoga esse conjunto de coisas por essa razão absolutamente pragmática. Desculpem-me, definitivamente este não é o caso brasileiro. Definitivamente. Nós não temos um welfare state, nós não temos, por qualquer paradigma, veja bem, caricatura não se defende. Estado corrupto. Estado corrupto não é defensável. Estado ineficiente não se defende. Mas aí se pegam esses maus exemplos e eu costumo me refugiar dos paradigmas, vamos dizer, pacificados doutrinariamente ou pela vivência empírica. Sai pelo mundo observando as coisas para aprender. Então tem padrões. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde advoga com padrões para países de renda como a nossa. Quantos leitos por habitante tem? Quantas vagas de hospital tem? Quantos médicos por habitante tem? Etc, etc, etc. Por qualquer padrão, o Brasil está abaixo. Saúde. Você pode adotar o modelo norte-americano. O modelo norte-americano é te vira. Certo? Mas na América, a diferença entre o menor salário numa empresa e o CEO é 14 vezes. No Brasil é 150. Sim. Então nós vamos ter, cada país tem o seu. O Brasil tem 22% dos garotos de 18 a 25 anos lato sensu matriculados na universidade. A Colômbia, que é mais pobre do que nós, tem 42%. Então o Brasil tem menos educação do que necessário pelos padrões internacionais. O que não quer dizer, volta a dizer, que não haja ineficiência, roubalheira, desvio. Isso tudo é caricatura, é carrapato na vaca. Carrapato é peste, é praga, tem que atacar o carrapato. Mas definitivamente a solução para mim não é dar um tiro na testa da vaca. Porque isso mata o carrapato, mas mata a vaquinha. Não tem mais leite, não tem mais queijo, não tem mais cria. Para a gente entender bem. Então como é que a gente sai dessa perplexidade ideológica, Estado grande, Estado pequeno, Estado médio? Racionalmente, projeto. Que país nós queremos ser? Daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Qual é o país do mundo que se tange na boca a boca como um país maravilhoso e complexo, como o Brasil está fazendo? Projeto nacional por quê? Ora, nacionalismo, né? Eu sou apaixonado, mas eu costumo torear nos ambientes deles, mostrando o alambrado deles, né? Essa me magoou. Vai passar, vai passar. Eu estou lá no MIT, estou em Chicago, estou discutindo. A questão, basicamente, a questão nacional é simples de entender. É que as condições de produzir, de trabalhar, de empreender, não são globais. São crescentemente, intrinsecamente nacionais. Simples assim. Ou não é assim a taxa de juros e o perfil do capital? Faz 10 anos que a América do Norte cobra juros negativos. A Europa cobra juros negativos. O Brasil cobra 41% de juros. Qual é a atividade produtiva que remunera 41%? O domínio tecnológico. Tem uma parte? Assim, a conferir. Eu não conheço essa contabilidade. Não conheço essa. Mas já estudei, avaliando para a ONU, a economia do tráfico, se fosse formalizada, quadruplicava o PIB da Colômbia. Isso é um livro que a ONU financiou e eu fui o avaliador desse projeto em 1840, lá atrás. Pois bem, tecnologia. Tecnologia é um domínio absolutamente central hoje no ato de empreender. Não é mais opcional. E ao contrário da mistificação, da retórica, a tecnologia é crescentemente domínio nacional, ou até de guetos. Hoje é uma tensão brutal, por exemplo, na América do Norte, entre os padrões de relação de trabalho e salário e a tipo de rotina laboral da Califórnia ou do Vale do Silício em relação ao mexicano migrante que está lavando o prato do restaurante onde o cara vai almoçar. Então nem sequer mais nacional são guetos e ultra que foram embora.
Imagina o Brasil, especificamente, qual foi o país do mundo que adquiriu maturidade tecnológica, no específico ou no geral, sem o Estado? Fura meu olho com um exemplo. Aqui ele. Claro. Eu acho que a discussão está, que acho que a grande confusão que a gente tem nesse país, qual é o tipo de Estado que a gente quer? É isso. O Estado mínimo ou o Estado social? Eu acho até que caberia um plebiscito nesse país. Porque a gente não tem identificação do Estado que a gente quer. É um Estado mínimo ou um Estado social? Se é um Estado social, qual é o tipo de Estado social? É o Estado social. Também não foi isso aí. Também não deu certo, que foi a União Soviética, que foi. Agora, eu digo assim, o Estado social, onde a pobre participa, tem um intermediário entre o que é mínimo, né, porque também eu acho que não tem que ser estatizado, mas também tem que algumas coisas ser dever do Estado e que é da privada. O que a gente vive nessa confusão, devido a mortadela e coxinha, é que a gente, ninguém tem uma identificação, a sociedade brasileira não tem uma identificação de que Estado. Porque a gente faz discussões políticas, joga o peso sempre em cima de um nome, Lula, você no caso, Dilma, todos os presidentes também, que eu concordo sobre o direito, mas no final o culpado é ele. Né? E a gente não se identifica e não vai para a rua fazer um tipo de discussão de que tipo de Estado que a gente quer para o nosso país. Não está claro nunca. A gente não tem essa discussão. Entendeu? Acho que a parte da prioridade nisso, desculpa de entender. Não, fez perfeito. Acrescentou brilho à minha tentativa de responder essa questão. Tarcísio foi prefeito 2 vezes de Paracambi. Acrescentou brilho ao que eu estou exatamente tentando dizer. Só que eu escapo um pouco mais adiante, porque eu não discuto mais negócio de tamanho de Estado. Meu conceito é de Estado necessário. E aí eu estou tentando identificar aqui que a condição de empreender é assim. Primeiro, a condição de financiamento. Não precisa ser privado, nem público, nem estatal. Eu só quero entender que projeto nacional é porque projeto afirma objetivos nacionais permanentes. No meu caso, enfrentar e superar a miséria e a desigualdade em prazos objetivos, para que a sociedade possa controlar, avaliar, controlar, premiar, punir politicamente, trocar de rumo, trocar de percepção. Nacional, porque a condição de empreender, seja do ponto de vista do financiamento, seja do ponto de vista da maturidade tecnológica, jamais dispensou o Estado. Jamais. Não há precedente. Eu vou dar um exemplo prático agora, para as pessoas pensam que eu estou criticando. Eu estou elogiando. Os americanos agora, o exército americano, a não sei quanto eu estou levantando o valor, $1 bilhão, encomendou de uma agência estatal americana a vacina da dengue. Nos planos deles lá, estão querendo imunizar as tropas americanas para poder estacionar em algum lugar que tem epidemia de dengue. Pois bem, a nossa Fiocruz está fornecendo as cepas, e eu não duvido que daqui 6 meses a um ano haverá vacina da dengue. Imediatamente, aos bilhões públicos a pretexto de defesa que foram aplicados, eles estendem esse domínio tecnológico para a indústria farmacêutica privada, e ela vai ganhar escala e vai vender para o mundo inteiro e vai mais do que indenizar o governo americano pelos tributos, pela repatriação de lucros e dividendos, etc, etc, etc. Isso é um modo deles. Mas o fato é que o domínio tecnológico americano é função direta do Estado norte-americano. E por fim, desenvolvimento. Porque desenvolvimento não é tarefa da iniciativa privada, desculpe. E aqui, ó. Iniciativa privada já mostrou que é uma ferramenta indispensável ao progresso humano. Não, assim, o progresso humano não seria nem remotamente o mesmo, não fosse a virtude, o talento, a capacidade de ir na frente, né, a capacidade de enfrentar risco da iniciativa privada. Então não está aqui nenhuma crítica. Agora, em que lugar da história humana ou da geografia contemporânea a iniciativa privada produz desenvolvimento? Ela produz retorno óleo para alocação de recursos escassos. Melhor do que a iniciativa privada, ninguém sabe fazer. Mas desenvolvimento é assunto de uma economia mista, porque a China aprendeu também. A União Soviética aprendeu. A velha Rússia não fracassou, não. O que seria a Rússia hoje se não fosse o experimento? Todas as dificuldades com o transplante, nem eu estou defendendo o regime, não me confunda. Não me confunda. A questão básica é concretude. E aí, no caso brasileiro, telefonia.
É um exemplo. Olha o problema de privatizar, na minha cabeça, nenhum. Agora aqui tem uma função regulatória colapsada. Vá no Google e vê qual é a tarifa de telefone mais cara do planeta Terra. É o Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil, privatização é sinônimo de multinacionalização, de entrega ao capital estrangeiro. E as agências reguladoras foram corrompidas, subornadas, porque o Estado é corrupto e criou as agências que não dão satisfação, não são eleitas, não dão coisa dentro, tudo corrupto. Tudo corrupto. Resultado do fator regulatório aqui está colapsado. Essa é uma tarefa do Estado, regulação. Será que a gente não compreende isso? Porém, vamos lá adiante. Petróleo. Existe competição no mercado global de petróleo? Ou é as 7 irmãs, o cartel e as estatais? Simples assim. O campo de Carcará, do pré-sal aqui da nossa Petrobras, foi entregue por essa gente a uma estatal da Noruega. Um barril já cubado e certificado, $1,35. Mais barato do que uma lata de Coca-Cola. A nossa estatal vendeu do povo brasileiro para o estatal da Noruega. Quem está certo? Se é um bom negócio para o estatal da Noruega, será que não seria da gente pensar que não é um bom negócio para nós? $1,35. Depois de todo o esforço tecnológico de pesquisa, de lavra que a Petrobras fez, a custa de bilhões públicos, na hora da onça beber água, vamos entregar. Crime puro e simples, ladroeira, roubalheira. Então, a questão básica é definir, como o prefeito falou, qual é o Estado que nós queremos. Pergunta simples que não quer calar. O Brasil vai superar o seu atraso tecnológico extenso pelo espontaneísmo individualista das forças do mercado? Não vai. Isso dispensa o mercado? Claro que não. Mas vejam qual é a estatística de aplicação. E depois, volto a dizer, privatizar é uma ferramenta, como outra qualquer. Agora, no Brasil, vamos entender, a formação bruta de capital doméstico é minúscula. De maneira que privatizar no Brasil, entenda-se, gerar passivo externo em dólar. Então, repare, quando eu entrego três usinas hidráulicas, ou as 230 hidráulicas, usinas hidráulicas da Eletrobras, para o capital privado, eu estou entregando para o capital estrangeiro. E nenhuma xenofobia, é que todo capital estrangeiro, cada centavo dele, vem para cá para ser remunerado. Ele não vem fazer caridade. Vem para ser remunerado em dólar, que é a moeda de curso corrente do estrangeiro. E vocês acham que se a gente produzir um passivo externo em serviços, por exemplo, destruíram as nossas megacorporações da construção pesada, e está aí agora o Compércio sendo retomado devagarinho com 17 empresas estrangeiras, todas se remunerando em dólar, fazendo remessa de lucro, fazendo remessa de dividendo, pagando em global source seus fornecedores, porque também eliminaram o conteúdo nacional. Pergunta simples: soja, milho, petróleo bruto, minério de ferro in natura, paga isto? Eu não conheço, não é como. Então é isso que nós temos de tratar. Esse é o grande desafio de um projeto nacional: definir qual é o objetivo do país, quais são os objetivos táticos e quem faz o que pela lei do menor esforço, quem faz o que pela lei da economia, quem faz o que pelo brocado do Deng Xiaoping, que dizia, que é muito mais capaz de eloquente do que eu, numa frase: não importa a cor do gado, não importa aquele cacho raro. Bom, gente, estamos chegando quase no final, né?